A paz de Deus, querida Irmandade. Meu nome é Elizabeth, falo de Curitiba e o Senhor me toca fortemente já pela segunda vez para contar um testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu vou tentar contar o testemunho. A querida Irmandade já me perdoa, porque eu não sou muito boa para contar testemunho. Ainda mais quando é de outra pessoa, né? Mas eu vou contar o testemunho do meu pai, para a honra e glória do nosso Deus, nosso Pai. Que Deus é maravilhoso. Eu vou tentar explicar, porque a vida do meu pai e a nossa é um pouquinho complicada. O meu pai nasceu em um berço onde seus antepassados eram espíritas. Minha avó, mesa branca, né? Que eles começam com o Pai Nosso, por isso que enganam a muitos. E o meu pai, a gente via que ele tinha muitos espíritos, agora eu vejo, agora eu entendo o que acontecia. E ele teve 3 esposas, do qual do primeiro casamento eu sou filha. Teve 3 do primeiro, 1 do segundo e 2 do terceiro casamento. Do terceiro casamento ele foi embora com ela para a Argentina. E ele era uma pessoa muito perturbada. Muito perturbada. Chegou lá na Argentina, começou a exercer. Ele tinha uma eletrônica. E começou a exercer também os trabalhos espirituais, como dizia ele. E voltando um pouquinho, quando ele se separou da minha mãe, foi porque minha mãe cometeu uma traição. Não justificando a traição, mas é que ele era um marido muito difícil. Ele dizia que as esposas traíam ele sem trair. Até que as cabecinhas fracas iam lá e traíam. Enfim, ele me abandonou meu irmão e a minha mãe grávida. Encontrou com outra mulher e foi embora. E assim foi a vida dele, tão perturbada, tão conturbada. E essa segunda esposa dele foi a que me criou. E eu morei com eles desde os 8 anos, mas meu pai tratava os filhos dela muito bem e me humilhava muito. Igual eu falei no outro testemunho, que nós não dava certo. E eu também não era fácil, não. Vou dizer que eu era santinha, porque se Deus não nos molda, glória a Deus, aleluia. Se Deus não entra. Porque quando nós nos curvamos diante de Deus, Deus moe aquele barro e faz tudo novo. Tem que fazer, né, querida Irmandade? Porque nós nascemos de novo. O batismo é isso. É arrogância, prepotência, o eu, né? O ego tem que cair por terra. Isso é o nome de nosso Deus ser glorificado. A gente pensa que é tanta coisa. Ai, mas graças a Deus que nós sabemos que não somos nada e Deus é tudo para nós. E meu pai ainda também tinha esses defeitinhos que eu tinha. Nós dois, né? Batíamos muito de frente. E eu morando lá na Argentina, quando ele passava por trás de mim, eu via uns vultos pretos. E eu tinha muita luta espiritual lá. Meu Deus do céu, os espíritos fechavam a minha boca e eu
Só que a minha segunda madrasta já não levava a gente para a igreja. Meu pai tirava sarro dos pastores, meu pai desafiava todos eles. Ai, meu Deus, era uma prova. Ela até que tentou levar nós para a igreja, mas a prova venceu ela, né? Ela não aguentou. Foram para o centro de macumba, levavam nós, em vez de... Bom, enfim, tudo errado na nossa vida, né? E isso eu vou contando só um pouquinho do que meu pai era. Deus fez um reboliço e me mandou para o Brasil. Nós morávamos na Argentina, né? Igual eu já testifiquei no outro canal, no outro testemunho, nesse canal, mas no outro testemunho. Que eu tive meu filho pela infinita misericórdia de Deus. Nasceu de parto normal, lindo, maravilhoso. Foi meu pai que me levou para o hospital. Ali Deus movimentou e eu vim embora primeiro. Conheci essa bendita graça. E o meu pai veio, acho que uns 7 anos depois, se não me falha a memória. E eu comecei a orar, porque eles chegaram aqui, não tinham nada, não tinham onde ficar. E eu ofereci minha casa para eles, mas querido irmão da minha casa era 2 cômodos e um banheiro, pagava aluguel, o Rafael era pequenininho ainda. Mas eu não podia, né, negar. Mas graças a Deus, o irmão dele já cedeu um espaçozinho lá no terreno dele. E eu já tinha sido, né, já estava alguns anos no comecinho também, Deus me mudando. E meu pai sempre me humilhando. Eu disse, que pena que vocês vão embora. E eu queria alugar uma casa grande pra gente ficar junto, pai. Porque o meu sonho sempre foi ter uma família. Daí meu pai falou, de que jeito? Se você trabalha de dia para comer de noite, você não ganha nem para você. E é verdade, naquela época era muito difícil, né, querida irmandade. Aí, muito triste, meu pai, com toda arrogância, virou as costas para mim, falou, me humilhou, me pisou. Tudo bem. E foi embora, né? E eu chorava, porque eu queria poder ajudar eles. Enfim, certo é, querida irmandade, que eu, sempre orando com essa irmã Sueli, né, no quarto de guerra, falei, irmã, será que a gente consegue orar pelo meu pai? E ela, por quê? Eu falei, porque vai ser grande prova nós orar por ele. Porque assim, assado, ele é de uma família espírita, então ele tem muitas, a maldição tá com ele, porque a nossa vida, a vida dele, a gente vê assim, que não vai para frente. Muitos espíritos perseguem meu pai. Muito mal, muito mal. E eu via que com as outras pessoas meu pai era bom, mas comigo era mal. E com as esposas, com determinadas pessoas, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? Ele não queria família, tanto que meu pai se casou 3 vezes. Enfim, querida irmã, nós começamos a orar. E Deus começou a entrar com providência. Eu vou resumir bastante, porque a obra é bem grande, vocês me perdoem. Mas eu tenho que contar, senão nos comentários eu vejo que as pessoas não entendem, mas é que eu tenho que pular. E o Senhor começou a fazer obra com a esposa. A terceira é a companheira dele, né? Porque ele não era casado. Ainda no papel, ele era casado com a minha mãe. Não fizeram divórcio, era companheira, segunda companheira também. Enfim, começou ela a ir para a igreja. E ela começou, vamos, Francisco, resolve o divórcio para nós casar, vem poder me batizar. E a gente pensa que vai ser por um caminho. E eu feliz da vida, né? E nós oramos, Senhor, salva meu pai, Senhor, converte meu pai. O Senhor tem plano de salvação, orava por todos, mas começamos específico. Aí o Senhor começou a
esposa do meu pai começou a levar meu pai. Só que meu pai, ele era muito debochado, ele ficava rindo, o próprio Satanás pegava ele e ria, debochado. Ia nas igrejas, ficava rindo da cara dos pastores, sabe? Era uma prova muito grande, só que na congregação ele não fez isso. Ele não fez isso mesmo. Porque o Senhor fala no profundo coração. Ele ficava até assombrado com o que Deus falava, com o que Deus fazia. E foi. Eu ia de vez em quando congregar com eles, lá no Capão da Embuia. Ele amava ir lá perto de Pinhais, esqueci o nome daquele irmão. Também não vou citar, né? Um cooperador maravilhoso que tem lá, que eu nunca consegui congregar lá. E ele ia, eu falei, vai mesmo, pai, vamos buscar Deus, vamos subir para o céu. Eu quero ir, mas quero que toda a minha família vá comigo, né? Mas para isso nós precisamos nos santificar, buscar, jejuar, fazer tudo que Deus mandar, obedecer a Deus em tudo, nem que a gente não entenda. Sei que foi que ele mandar, Deus começou, Deus mandou eu e a irmã Sueli lá na casa dele. E meu pai, eu fui vendo que meu pai começou a melhorar comigo. Assim. Eu falei, ai meu Deus, Deus já começou a fazer uma obra. Eu senti. Aí nós fomos. Deus usou dessa irmã abençoada, que é minha amiga, que é minha irmã, que é minha mãe, que é... Ai, que Deus me deu de presente essa irmã. Ela sim. Eu falo que a gente é companheira de oração no quarto de guerra, mas os dons que Deus deu para essa irmã é muito lindo. Eu admiro, eu me sinto honrada, porque eu me sinto tão falha. Ela é muito mais santificada do que eu. Eu ainda não estou no nível dela, mas estou buscando esse Deus. Eu estou buscando porque ela buscou mais de 30 anos. Muita dedicação, muito amor, muito zelo. Isso nós temos que ter, né? Por Deus. Trocar tudo por Deus em primeiro lugar. E o Senhor usou da boca dela e falou assim, até hoje você trabalhou para o inimigo. Deus falou, a partir de hoje, agora você vai trabalhar para mim. Meu pai ficou maravilhado. Meu pai não ligava muito para mim, né? Mas ele sabia que a irmã tinha dons, mas não importava. Para mim, o importante é que Deus fizesse a obra. Que Deus é que tem que ser exaltado. E eu glorificava, eu vinha pulando. Ai, sim, irmãos, mas depois que a gente vinha dessas visitas, nossa, o inferno inteiro vinha contra nós. Mas o Senhor dizia nas orações, não temam, minhas filhas, não temam. Assim, a luta vai ser travada. A espada vai ser, porque o inimigo já contava que essa alma era dele. Mas essa alma é minha. Quando o Senhor falou que essa alma é dele, e que ele era um escolhido, aí, sempre que Deus mandava. E aconteceu um rebuliço que só Deus sabe explicar. Não entendi, não sei. De repente, essa mulher começou a terceira esposa do meu pai começou a trabalhar, viu que não precisava mais dele, ela era muitos anos mais nova que ele. Enfim, querida irmandade, foi embora. Abandonou meu pai. A hora que ele estava se interessando, querendo se batizar. Aí ele chorou. Por quê, filha, que eu não corri atrás do batismo, do divórcio, para nós casar e poder obedecer a Deus? Falei, não sei, pai, certo é que Deus tem uns caminhos que são mistérios. Nós não sabemos os caminhos que Deus quer tomar na nossa vida. Mas Deus sempre tem o melhor para nós, pai. O melhor para mim e a minha família de volta. Então, busca a Deus. Ali, querida irmandade, começou a buscar a Deus. Tinha mais um, ele morava no Cajuru, aqui em Curitiba.
Tinha mais um irmãozinho que buscava Deus com ele. Ele falava assim, pois eu vou todo dia nas igrejas. E Deus, ele tinha condição financeira muito má. Quando ele morou com a segunda esposa, a condição financeira dele era muito boa. Mas ele trocou tudo e fugiu com essa terceira esposa. Perdeu tudo. Até placa de táxi, perdeu tudo. Mas certo é, né, querida irmã, que Deus sabe de todas as coisas, que às vezes as pessoas têm muito dinheiro, perdem sua alma, pensam que compram tudo com dinheiro. Dinheiro só para nós pagar as contas e viver o suficiente para ter um pedaço de pão, um cantinho para nós dormir, e Deus prepara coisa boa para nós, mas a gente tem que agradecer com pouco. Que Deus dê, amém. Certo é que meu pai ficou numa situação financeira muito debilitada, por isso que a terceira esposa também foi embora, né? Muitas mulheres não aguentam algumas provas financeiras, mas Deus estava provando meu pai. Meu pai começou a ir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E Deus só faltava falar o nome dele. E ele começou a conhecer Deus. E Deus, evangelizando, Deus converteu o coração do meu pai. Mas Deus converteu o coração do meu pai de uma maneira. Só que nesse tempo que ele se separou da terceira esposa, o inimigo pôs na cabeça dele que eu tinha, como que eu vou explicar? Que era um pouco da minha culpa, porque quando ela veio embora, eu estava com o cartão do Vale Transporte, e ela veio buscar, porque ela tinha me emprestado, me vendido, e precisava do cartão, porque ela trabalhava perto do trabalho, mas ela se separou, abandonou ele e veio para minha casa, com as duas crianças pequenas. Eu não vou mais viver com teu pai, eu só vim buscar meu cartão, mas daí ficou muito tarde, eu mandei ela dormir, só que meu pai achou que eu tinha traído ele, que eu tinha concordado dela abandonar ele. Eu falei, jamais, pai. E meu pai ficou muito irado comigo, o inimigo usou assim, ficou difícil daí, né, querida irmandade, mas se passaram alguns anos, irmãos, se passaram alguns anos, mas meu pai firme na igreja, eu firme aqui na Vila Cordes, e ele firme no todas as igrejas da região do Cajuru. E ele buscava Deus, e depois ele me contava. Depois de muito tempo, depois de alguns anos. Aí meu pai ficou com um problema na visão. Parcialmente ficou cego, querida irmandade. Até que um dia, ele tinha um carrinho, ele atropelou um motoqueiro, aí ele viu que ele não podia dirigir mais. Ele ganhava, querida irmandade, um salário mínimo. Uma pessoa que eu nunca tinha visto com problema financeiro, nunca. Um salário mínimo, graças a Deus, ainda que ganhava esse dinheirinho, pagava aluguel e fez aplicações, fez empréstimo, então ele estava ganhando R$700 por mês. Eu via ele pedindo até ovo fiado na padaria. Mas enfim, começamos a evangelizar ele. Até que ele disse, filha, aí ele falou assim, pra mim, ele falou depois, né, que ele tinha feito um voto, ele falava pacto, né, porque ele não entendia bem as linguagens, ele fez um pacto com Deus, que se eu me batizar, ele traz a minha companheira de volta. Que daí a gente casa, resolve, daí ele começou a dar entrada nos papéis lá, e foi se batizar no portão, querida irmandade. Fiquei tão emocionada, eu e a filha dele, minha irmã, a filha do terceiro casamento. Eu chorei, eu gravei, eu sei que não pode gravar, mas eu gravei. Ali o Senhor falou muito, a maldição caiu por terra. Foi uma libertação para toda a família. E meu pai saiu dali
Só que ele não estava bem convertido, né? Porque não podemos fazer esse tipo de pacto, votos, compromisso com Deus. Imagine, se o batismo é para a salvação das nossas almas. Mas enfim, o pai se batizou. Só que eu não sabia, ele falou isso muitos anos depois. Aí eu fiquei mais um tempo sem ir, sem vê-lo. Aí depois, um dia o Senhor falava fortemente no meu coração para mim ver ele. Porque ele sempre dava um jeito de me ofender, de me magoar, dizendo que eu era culpada da mulher. Tudo que acontecia, ele culpava eu e meus filhos. Sempre foi assim, desde que eu era criança. Era uma coisa que ele tinha, um inimigo, o diabo colocava na cabeça dele. Enfim, querida Irmandade, a obra foi muito dura, foi difícil. Mas com diante de Deus não adianta lutar. Aí começou, eu e o irmão Sueli, sabe, Deus tinha falado assim, eu quero que preparem um bolo, vocês levem café, levem tudo, vocês orar, buscar a minha face e tomarem um café lá com ele, conversar sobre as coisas de Deus, só sobre as coisas de Deus. Lá, aí ele batizado, os irmãos compraram, Deus preparou terno para ele, ternos novos, sapatos novos. Nossa, ele foi muito bem acolhido pelos irmãos, né? O cooperador ia lá conversar com ele. Então ele ficou muito bem amparado. Mas ainda ele chorava muito a solidão. Se sentia muito sozinho, né? Velhice chegou também, né? Enfim, começamos a ir lá orar. Começamos de novo. Aí um dia aconteceu uma coisa que eu parei de ir lá de novo. Falei, meu Deus do céu. Aí meu pai ficou pior a visão. Aí me avisaram que ele estava muito ruim. Tinha acontecido alguma coisa com a filha dele e ele disse que era culpa dos meus filhos. Sempre assim, querido namorado. Uma luta para salvação. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu pensava que a salvação de uma alma era assim, menos complexo, menos... Mas o Senhor trabalha e nós temos que trabalhar também com o joelho no chão. Nós temos que pôr o rosto em terra, no pó mesmo. Buscar, orar. Glória ao nome santo do Senhor. Eu já tinha desistido do meu pai, falar a verdade para vocês, querido Irmandade. Não desistido de orar nunca. Mas meu pai era cabeça tão dura. Esse dia eu escutei um testemunho que o homem falava, eu sou muito difícil, porque eu não conhecia meu pai. Ai, querida Irmandade. Até que o Senhor falou, vá visitar o seu pai. Eu falei, mas Senhor, ele está bravo comigo, o que aconteceu? Vá. Sim, Senhor. Já mandou umas 3 vezes. Aí eu peguei meu filho mais velho e falei, vamos lá, Rodrigo. Se seu pai brigar comigo, pelo menos a gente dá volta e volta embora, querida Irmandade, eu vou contar. Eu desci do ônibus. Daqui a pouco aquele vulto passou na minha frente, quem que era? No ponto de ônibus que eu desci, era meu pai. Pai! Ele virou para trás, só que a visão dele estava horrível, ele só via os vultos. Bem rapidinho assim, pai, eu falei, abracei. Me deu uma tristeza, querida Irmandade, ver aquele homem forte, formoso, só com o vulto, sem enxergar, que tristeza. Ele falou, Senhor, tem misericórdia do meu pai. Meu pai me recebeu também, me abraçou. Fomos lá, querida Irmandade.
Meu Deus, uma simplicidade. Meu pai não tinha nada em casa, morava sozinho com a minha irmã, mas estava numa pobreza, assim, numa necessidade. O Senhor falou no meu coração, manda buscar alguma coisa para tomar em café, conversando. Mandei buscar as coisinhas que o pai gosta, trouxe. Ali nós tomamos café. Ali tomamos café, eu falei, pai, vai lá em casa para nós congregar. Vai lá em casa, ali nós fomos, o Senhor permitiu que ele fosse no quarto de guerra. Nós oramos, nós congregamos. Aí o Senhor tocou no meu coração e falou assim, no próximo batismo da tua comum, que a minha comum, batismo não, a Santa Ceia. Perdão, querida irmandade. Na Santa Ceia se convida seu pai. Falei, mas ele... e ele não queria ir, querida irmandade. Por alguma... Olha, meu pai era uma pessoa assim, tão dura. Mas olha como que ele aprendeu direitinho. Ele disse que tinha uma fraqueza. E que ele não ia tomar Santa Ceia porque ele não se achava digno. Eu achei muito lindo. A sinceridade. Eu falei, pai, o senhor acredita que Deus falou comigo? E Deus falou também, confirmou com a irmã Sueli dele. Ele acreditou. O senhor pode tomar, o senhor está autorizando você tomar. Você já chorou, já pediu perdão, tá tudo certo. Falha. Meu Deus, falei, pai, se fosse assim, ninguém tomava Santa Ceia. Eu não tomava, ninguém tomava, pai. Por fraqueza, por falha, por imperfeição, por fazer coisas que às vezes não agradamos a Deus, pai. E comecei a explicar para ele. Pai, ninguém é santo, porque quando nós estamos na perfeição não, mas na santidade total, Deus já recolhe pra gente não pecar de novo. É assim, pai. E explicamos. Ali, querida irmandade, preparei um almoço que eu sei que ele gosta, tudo que ele queria, aquilo que eu sei que ele gosta, Deus preparou. Que eu pude comprar e abençoar ele com um almoço bem gostoso, querida irmandade. Levamos ele para Santa Ceia. Ele falou assim, eu vou até lá, mas se eu sentir de tomar, eu tomo. Então tá bom. Se foi Deus que mandou, querida irmandade, fiquei em paz. Falei, se foi Deus que mandou ele tomar Santa Ceia, Deus vai tocar no coração dele. Minha parte eu tô fazendo, né? Querida irmandade, a irmã Sueli não esquece até hoje. E chorou no dia da Santa Ceia. Fazia alguns anos que não tomava. E ele pôs a mãozinha assim, como um cordeirinho, ela falou. E foi indo. E eu chorei. Toda a Santa Ceia maravilhosa eu choro, mas foi especial. Querida irmandade, eu nem sabia o que Deus ia preparar. O que ia acontecer. Agora eu tenho paz pela primeira vez na minha vida. Em 50 e tantos anos que eu nem lembro. 53 anos pela primeira vez. Meu pai foi meu amigo. Eu tive pai na terra. Porque tem o maior pai do mundo, né? Ele tomou Santa Ceia. Ele também teve uma luta, mas faz parte, você sabe, irmãos, que quando vem bênção, gente. Paguei um Uber, minha irmã começou a reclamar, porque era bem na época do comecinho da pandemia, 2020, 2019, que era muito tarde. Falei, não, mas eu vou mandar ele de Uber. O pai foi para casa. Ele ficou maravilhado e feliz. E toda noite, querida irmandade, eu ficava 2, 3, 4 horas conversando com ele. Tudo, fica, mas isso. E a gente conversava, né? Porque a pouca coisa que eu aprendi, eu passava para ele. O que ele aprendeu, as experiências lá na igreja, eu passava para mim, eu orava por ele. Eu falei, pai, ora por mim. Ele falava, filha, você é a primeira da minha lista. Eu me sentia tão honrada com aquilo. Imagina.
Meu pai nunca ligou para mim. Sempre fazia para os filhos dos outros, tudo que tinha que ter feito para os filhos. Então aquilo, eu sei que era um trabalhar de Deus muito lindo, muito lindo, muito lindo. E começamos, né? No Dia das Mães ele veio passar comigo. Deus visitou ele com perfume, um perfume do céu. Nós sentimos a presença de Deus. Ele chorava, ele chorava, ele chorava. Que delícia, que gostosura é essa, filha. Era isso que eu buscava, a presença de Deus. Você está sentindo o cheiro e vinha aquele cheiro suave. E era o perfume do céu invadindo. Ali tudo o terreno ficou vazio, ficou só eu e meu pai. Mal sabia eu que era uma despedida. Aquele... Era uma despedida. Eu falei, agora eu tenho família. Agora eu posso dizer que eu tenho família, que eu não sou sozinha no mundo. Ah, querida irmandade, Deus estava preparando meu pai, aquele macumbeiro, que na Argentina chamavam de bruxo. Estava ali tão humilde, cego, sapato tudo furadinho, pobrecinho, magrinho, mas cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da virtude, cheio da presença de Deus. Ele falava comigo. Eu nunca, querida irmã, tinha visto ele chorar. Nunca. Ele falava comigo, ele quase falar com você, filho. Que eu sinto Deus. Deus se fazia presente, né? Ah, querida irmandade, logo em seguida, do Dia das Mães, né? Do retrasado, meu pai começou com umas dores no estômago. Filho, eu não ando me sentindo muito bem. E todo domingo que eu não estava de plantão, eu chamava ele para almoçar comigo. Eu sabia que a situação dele financeira era difícil, eu sempre comprava umas coisinhas e mandava para ele. Ele não aceitava. Eu ia no mercado, eu comprava as coisas que Deus mandava, né? Obedecia a Deus nessa parte. Eu falei, pai, não rejeita o que Deus está mandando. Não se sinta envergonhado. Isso é obrigação de filha. Eu só estou fazendo a minha obrigação e a obediência a Deus. Ah, então tá bom, se foi Deus que mandou, filho, então você se entenda lá com Deus, porque eu vou obedecer Ele. E aí, tudo que Deus mandava, eu fazia com todo amor, com toda... Até que ele começou, querida irmandade, não conseguia comer mais. Aí nós orávamos online, no quarto de guerra. Nós colocava videochamada. Eu não conseguia mais sair da casa dele. Filho, eu acho que eu tô com aquela doença. Eu falei, pai, você não pode estar. Pai, eu oro, como eu vou ficar sem o senhor? Aí ele conversava mais com a irmã. Porque ele não queria falar comigo. Ele já estava desconfiado, querida irmandade. Deus fez um movimento. Aí o meu filho ficou com uma bactéria no pé que eu não pude cuidar dele. Aí eu liguei para minha irmã, que é enfermeira, que é de outra denominação, e falei, Patrícia, eu não posso cuidar do pai. Você está na área da enfermagem e trabalha ainda com a Juru, leva o pai no médico, o pai está muito doente. Muito doente. Levaram, querida irmandade. Meu pai se trancou. Ai, meu Deus, se trancou na casa dele. E não queria sair porque ele dizia que iam entubar ele, que iam matar ele, que não sei o que ele queria, que não tinha problema. Ali eu entendi, querida irmandade. Levaram para um paliativo, Deus preparou tudo para meu pai. Os últimos dias eu não podia ir cuidar dele, porque tinha que cuidar do meu filho. Ah, querida irmandade, eu sei que essa doença, ele foi internado. Ele começou com essas dores, em 3 meses o Senhor recolheu ele. Em 3 meses o Senhor recolheu.
para o seu reino de glória. E eu chorava e dizia, aí o Senhor falou, você vai ter família, minha filha, aqui no céu, teu pai vai ficar te esperando. Ai, mas eu chorei um choro gostoso. Eu tive paz, o Senhor transformou totalmente a vida do meu pai, os pensamentos. Só que ele já tinha 75 anos. Meu pai se batizou com quase 70. Velhos costumes, né? Ele tinha muitos, mas Deus foi moldando, converteu o coração dele. E esse é o testemunho da conversão do meu pai. Deus converteu e salvou e levou para o seu reino de glória. E eu quero agradecer a Deus por essa obra. Só o nome de Deus seja louvado. Amém.